O assunto que abordaremos refere-se à geometria dos veículos, mais precisamente ao alinhamento de rodas. No início, a segurança, o conforto e a durabilidade de um veículo estavam diretamente ligados à maneira de dirigi-lo. Com o avanço tecnológico, concluiu-se que existem outras condições que tornam a tarefa de dirigir mais agradável. Uma das condições a considerar é o alinhamento das rodas. Sua função é fazer com que as rodas se mantenham paralelas durante o tráfego em linha reta, retilíneo, e os pneus perfeitamente apoiados no solo. Portanto, é necessário que os parâmetros de alinhamento estejam com seus valores dentro das especificações do fabricante do veículo. Desta forma, se obterá uma melhor estabilidade do veículo e uma maior vida útil dos pneus. Os valores especificados para tais parâmetros geralmente são reduzidos e seu controle deve ser realizado com aparelhagens especiais. É importante ressaltar que o controle e as eventuais correções somente deverão ser efetuadas quando não houver folgas excessivas nos terminais de direção, nos rolamentos, nos embuchamentos e pinos de suspensão ou aros defeituosos. Camber. Agora que estamos cientes da importância desses controles, vejamos sobre o camber. Camber é o ângulo formado pela inclinação da linha normal da roda com relação à vertical e é medido em graus, sendo A, nulo, quando a linha normal da roda coincidir com a vertical, ou seja, não existir inclinação. B, positivo, quando a parte superior da roda ficar para fora devido à inclinação. C, negativo, quando a parte superior da roda ficar voltada para dentro devido à inclinação. Durante a marcha e sob a ação da carga, esse ângulo tende a se anular de modo que as rodas fiquem perpendiculares ao solo. Um ângulo camber incorreto causa desgaste irregular na banda de rodagem do pneu e anomalias na direção do veículo. O caster proporciona a possibilidade das rodas manterem-se estáveis em linha reta e é o responsável pelo retorno do volante automaticamente após as curvas. Um exemplo típico de caster pode ser visto em uma bicicleta, onde o mancal do garfo é colocado bem atrás do centro da roda. Graças a esse sistema, a roda tende a voltar para a posição reta depois de virar em uma curva. Nos veículos atuais de suspensão independente, o caster resulta da inclinação dada ao suporte da manga de eixo, que, por sua vez, obriga o pino mestre a acompanhar essa posição. O ângulo do caster é medido também em graus e pode ser nulo quando a projeção da linha de centro do pivô ou do pino mestre coincidir com o ponto de apoio da roda no solo. Positivo quando a projeção da linha de centro do pivô ou pino mestre estiver à frente do ponto de apoio do pneu com o solo. Negativo quando a projeção da linha de centro do pino mestre ou pivô estiver atrás do ponto de contato do pneu com o solo. O ângulo do caster não tem influência sobre o desgaste do pneu, porém, se for muito acentuado, exigirá muito esforço para girar o volante nas curvas. Além disso, as rodas dianteiras voltarão à posição reta rapidamente, o que não é conveniente. A não observância do ângulo do caster pode acarretar instabilidade em altas velocidades, trepidação no volante shimmy, não correção da direção, direção muito pesada. Nos veículos grandes e pesados, equipados com pneus extremamente largos, a estabilidade direcional é maior do que nos veículos pequenos.
Por isso, alguns modelos pesados possuem caster negativo, sendo a ação deste o oposto dos resultados do caster positivo. O caster negativo se destina a neutralizar certas forças que produziriam demasiada estabilidade direcional. Valores diferentes de caster para cada roda são também indesejáveis e danosos, porque não permitem uma estabilidade direcional equilibrada, provocando desvios do veículo sobre solos irregulares. Para se executar a correção deste ângulo, independente do equipamento utilizado, o veículo deve estar sobre piso nivelado e ter a sua carroceria nivelada em relação ao piso. A verificação e controle do ângulo do caster só pode ser feita com auxílio de equipamentos adequados, que têm, cada um, operações e leituras específicas. Podemos, então, definir caster como a inclinação para frente ou para trás do pino mestre em relação à vertical, ou o ângulo de avanço do pivô, eixo imaginário de apoio do veículo. Embora as ilustrações se refiram a modelos antigos, percebam que o ângulo é formado pela inclinação transversal do pino mestre ou da linha imaginária que passa pelos pivôs em relação a um plano vertical, ângulo B. Tal ângulo tem a função de reduzir o esforço da direção nas manobras de estacionamento e de diminuir no volante as repercussões provocadas em trajetos irregulares. Se este ângulo não estiver de acordo com as especificações, ocorrerá uma alteração de geometria do sistema de direção, variando também o camber. Quando o veículo está transitando em linha reta, deverá manter um perfeito paralelismo entre as rodas dianteiras e traseiras, para que os pneus não sofram arrastamentos. Para compensar a tendência de abertura das rodas, devido à resistência ao rolamento dos pneus e às folgas do sistema de direção, ou fechamento devido à força motriz, é recomendado para cada modelo de veículo um determinado valor de convergência ou divergência, que deve ser mantido para se obter dos pneus o máximo de aproveitamento. Durante muito tempo, pensou-se que o grau de convergência dependia da inclinação da roda, camber. Hoje sabemos que a convergência nada tem a ver com o camber e nem é por este afetada, o que foi comprovado por exaustivos testes conduzidos pelos fabricantes de pneus. A convergência é a diferença entre a abertura dianteira e traseira das rodas, medida entre os pneus na altura da ponta do eixo. Ela é responsável em garantir maior vida útil aos pneus em razão de uma diferença nula ou bem próxima a isso. Para se obter convergência nula em veículos de tração traseira, quando em movimento, é necessário deixar uma pequena convergência nas rodas dianteiras com o veículo parado. Isto ocorre porque as rodas são tracionadas pela suspensão e tendem a forçar os terminais e barras de direção, resultando em divergência, que produzirá arrastamento dos pneus e, como consequência, um maior desgaste dos mesmos. Entretanto, nos veículos de tração dianteira, a tendência é inversa, ou seja, são as rodas que tracionam a suspensão e os terminais. As barras de direção são forçadas em sentido inverso, resultando em convergência. Assim, neste caso, deverá haver uma pequena divergência para se obter a máxima durabilidade dos pneus. Convergência positiva. Convergência negativa. Convergência nula. Os cuidados são necessários e deverão ser observados, pois se o veículo trabalhar com convergência ou divergência fora das especificações, os pneus sofrerão um desgaste prematuro e irregular devido ao contínuo arrastamento das rodas. Tratamos até o momento de 4 fatores referentes ao alinhamento da direção. Todas as regulagens por ele permitidas se destinam ao movimento à frente em retas, mas nas curvas as rodas dianteiras divergem e isto nos traz um 5º fator bastante importante, também no que se refere a alinhamento, chamado de sistema de Ackermann.
Ao se fazer uma curva, a roda dianteira interna com relação à curva deverá esterçar mais do que a externa, a fim de produzir a necessária divergência para efetuar esta curva com segurança. Dessa forma, quanto mais acentuada a curva, maior será a divergência das rodas. Após efetuar a curva, esta situação de divergência deve cessar, retornando ao paralelismo especificado. Se o ângulo de giro especificado para uma roda dianteira estiver fora das recomendações, todos os pneus do veículo sofrerão um desgaste excessivo nas curvas, em consequência do arrasto a que são submetidos. Como já vimos, o alinhamento requer muita precisão na regulagem, então devemos tomar todas as precauções quando em manutenção. Jamais submeta as peças de suspensão a batidas ou esforços extremos, pois isso poderia danificá-las e comprometer o alinhamento do veículo.